Graça e paz, irmãos, mais uma vez estamos aqui reunidos para meditar na palavra do Senhor e glória a Deus nós podemos fazer isso, não há nada que nos impeça, não é essa questão do coronavírus que vai fazer com que a gente não medite na palavra do Senhor, não podemos abrir mão de crescermos no conhecimento e na graça do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, pois nós vamos meditar na palavra do Senhor do versículo 24 até o versículo 29. Assim diz a palavra do Senhor: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. O que o Senhor está nos ensinando nessa manhã, nesse momento, é que Ele é a rocha, é que a nossa casa deve estar firmada na rocha. E o fato de nossa vida e nossa casa e nossa família estar firmada na rocha não faz com que não passemos por lutas ou por dificuldades. Não evita com que os ventos contrários deem contra a casa, com que as chuvas fortes caiam, com que as situações adversas venham. Mas certamente, quando nós estamos firmados naquele que é a rocha, ainda que os momentos adversos venham, ainda que as dificuldades cheguem, ainda que a gente olhe para o horizonte e nos pareça não ter solução para o problema, a nossa casa permanecerá de pé. Porque Jesus é a rocha. É muito interessante pensar que naquela época as casas elas não eram construídas de tijolos, não é? Era utilizado pedras, não é? E muitas vezes você tinha uma pedra chamada pedra angular, era uma pedra de sustentação da casa. E em muitos textos nós vemos Jesus sendo identificado como esta pedra angular, como essa pedra de sustentação. É muito interessante pensar que nós precisamos estar firmados em Jesus. Estar firmado em Jesus é permanecer no centro da vontade do Senhor. É saber que tudo o que acontece não foge ao controle de Deus. Que Jesus está no controle, no total controle de todas as situações. Assim como aqueles homens estavam no barco, quando o vento contrário deu contra o barco e parecia que o barco ia afundar, Jesus ele dormia. Jesus ele não estava preocupado com o vento. Ele estava dormindo, calmo, sereno, tranquilo. Isso traz um ensinamento para nós. No meio das aflições, das lutas, no meio do vento contrário, no meio do mar revolto, no meio da situação adversa, não quer dizer que nós não vamos tomar conhecimento do que está acontecendo, mas quer dizer que não vai haver desespero em nosso coração. Porque se Jesus ele está no nosso barco, e certamente ele está no nosso barco, deve haver paz em nosso coração. Porque ainda que a gente não tenha o controle da situação, o Deus que nos chamou, o Deus que nos resgatou, o Senhor que é soberano sobre a nossa vida, o Deus que cuida de nós, que nos protege, que é o nosso esconderijo, Ele tem o controle de toda a situação. A paz que excede todo entendimento está sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. A nossa casa não será derribada por causa de ventos contrários. A nossa casa permanecerá de pé.
Os ventos, eles vêm e vão. Essa situação do coronavírus, ela vai passar. Mas permanecerá de pé aquele que for prudente, aquele que permanecer em Cristo, aquele que colocar a sua confiança no Senhor, aquele que entender que nada é por acaso e que o Senhor não perdeu o controle no meio dessa situação. Ele permanece no controle todo o tempo. Nada do que está acontecendo é fruto do acaso. Ou é fruto do homem, da ambição do homem, do desejo de poder do homem, mas também é conjugado com a permissão de Deus. Deus tem permitido certas situações, não só para que o ímpio o conheça como Deus, mas para que a igreja seja levada a uma reflexão. Precisamos pensar se a nossa vida tem tido como prioridade as coisas do reino. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz que nós devemos buscar primeiro as coisas do alto, primeiro as coisas do reino, a justiça de Deus, porque todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Temos vivido nesse mundo de forma a priorizar muitas coisas, mas o povo de Deus não tem priorizado a vontade de Deus. O povo de Deus tem sido religioso, cumpridor de horário, ido aos domingos à igreja e no meio da semana, seja quarta ou quinta-feira, se reunido com o povo de Deus para orar, para cantar hinos. Mas como o povo de Deus tem se comportado nos dias em que ele não está na igreja? Quem tem reinado sobre a sua vida nesses dias em que você não está reunido com os seus irmãos? Como tem sido o seu testemunho diante do mundo nesses dias onde você não vai à igreja? Precisamos entender que nós somos a igreja. Nós nos reunimos no templo. O templo está fechado, mas a igreja, ela está ativa, viva e deve permanecer atuante. Precisamos ser levados a uma reflexão, porque tudo o que tem acontecido no mundo não é uma mensagem só para aqueles que não conhecem ao Senhor, mas é uma mensagem para todos nós, pois a chuva ela cai sobre justos e injustos. E a mensagem que Deus está enviando, Ele está enviando uma mensagem não só para aquele que não o conhece, não só para o ímpio, mas para aquele que o conhece, mas tem vivido vida de ímpio. Não tem se comportado como o povo de Deus. Não tem vivido como o povo de Deus. Povo que deve glorificar a Deus, povo que deve exaltar a Deus, povo que deve viver em santidade. É muito interessante nós pensarmos, amados, que há muitos crentes nos dias de hoje contaminados pelo coronavírus. E talvez esteja se perguntando, como pode? Eu sou filho de Deus, eu sou povo de Deus e estou contaminado. Deus não me protegeu. Então, amados, nós somos levados a uma reflexão. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Deuteronômio, lá no capítulo 32. Eu também vou abrir a minha em Deuteronômio 32. Veja, em Deuteronômio 32, nós vamos ver a predição da rebeldia de Israel. O próprio Deus vai falar com Moisés, vai mandar Moisés chamar Josué, vai dizer a Moisés, Moisés, é chegada a tua hora, você vai ser reunido aos seus antepassados. Mas eu quero anunciar algo. Esse povo, o povo que eu tirei do Egito, esse povo que andou comigo pelo deserto e eu o protegi o tempo todo. Esse povo, quando entrar na terra prometida, ele vai se prostituir. Ele vai se afastar da minha vontade. Ele vai adorar a deuses falsos. Eles esquecerão de mim e quebrarão a aliança que fiz com eles. É o que está escrito lá no versículo 16 do capítulo 31 de Deuteronômio. Veja,
o próprio Deus vai dizer a Moisés: agora escreva vocês esta canção, ensine aos israelitas e façam-nos a cantá-la, para que sejam uma testemunha a meu favor contra eles. O Senhor está predizendo aquilo que Israel vai fazer, está mandando Moisés escrever um cântico, uma canção, e essa canção vai servir de testemunho contra o povo de Deus, a favor de Deus, dizendo: olha, eu estou anunciando antes através desse cântico, eu estou falando com vocês, para que vocês compreendam que eu sou Deus e que eu anuncio as coisas antes mesmo de acontecer. Vocês vão se afastar de mim, vocês vão adorar deuses falsos, vocês não terão como prioridade a minha vontade e a minha palavra. Me parece um pouco com os dias de hoje. Antes do coronavírus, muitos tinham como prioridade o trabalho, a vida secular. Muitos tinham prioridade as outras coisas, os outros afazeres. Muitos chegavam em casa e diziam: estou cansado, não tenho como ler a Bíblia. Estou cansado e não tenho como meditar na palavra do Senhor. Muitos dormiam sem orar, acordavam sem orar. Mas, através dessa situação do coronavírus, hoje todos estão em casa, reclusos em casa, e não tem como dizer para Deus que não tem tempo de orar, de buscar a sua face, de ler a palavra de Deus. Não podem dizer para Deus que não tem como reunir os seus familiares para um culto familiar. Qual tem sido o seu comportamento nesses dias de reclusão? Você tem buscado ao Senhor, você tem promovido reuniões na sua família, junto com seus familiares que moram embaixo do mesmo teto que você, para buscar a Deus, para orar, para que essa situação que se levantou não contra o povo de Deus, mas contra a população mundial, mas o povo de Deus está incluído. Você tem orado para que essa ação desse vírus cesse? Você tem buscado a Deus? Quando falamos de idolatria, imaginamos logo uma estátua, uma imagem, mas tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida é idolatria. Porque só o Senhor deve sentar no trono da sua vida. Só o Senhor deve reinar na sua vida. Quando você prioriza outras coisas, quando você prioriza os seus afazeres, a sua vida secular, você está deixando de priorizar a Deus. Quem está ocupando o trono da sua vida não é o Senhor Jesus, mas são os seus afazeres. Quando você não ora, quando você não jejua, quando você não lê a palavra, quando você não busca ao Senhor através da leitura da Bíblia, você tem feito com que a prioridade da sua vida não seja a vontade de Deus. E o Senhor tem anunciado nessa época, em Deuteronômio, de que esse povo que caminhou com ele, ou seja, o povo que viu maravilhas e milagres, esse povo que viu Deus agir com mão forte no Egito, esse povo que viu o próprio Deus mantê-los a salvo no deserto. De dia, o deserto é um calor tremendo, ninguém pode suportar um calor tão grande, mas esse povo caminhou pelo deserto, sendo protegido por Deus. À noite no deserto é um frio absurdo. Porém, esse povo, o povo de Deus, era aquecido por Deus. Esse povo caminhando pelo deserto se deu com o Mar Vermelho. Esse povo vai se deparar com o Rio Jordão. E maravilhas e milagres o Senhor fez o tempo todo, fazendo cair o maná do céu, codornizes do céu, tirando água da rocha. Mas mesmo tendo visto tudo isso, esse povo, é um anúncio de Deus, dizendo que, olha, quando vocês entrarem na terra prometida, vocês vão me abandonar, vocês vão se prostituir. Como tem sido a sua vida? Você se lembra da sua vida quando o próprio Senhor Jesus não fazia parte da sua vida? Lembre que com mão forte Ele te resgatou. Lembre que desde aquele dia até os dias de hoje, você tem caminhado e o Senhor tem agido poderosamente através da sua vida e na sua vida. Tem feito milagre todos os dias, pois só o seu acordar é um milagre.
Você ter emprego, não faltar alimento na sua mesa é um milagre. Deus tem feito um milagre todos os dias na sua vida. Mas o que tem sido prioridade para você? A palavra de Deus, a vontade de Deus. Sem o coronavírus, sem a ação do vírus, antes de tudo isso que tem acontecido no mundo, como você vivia? Eu acho que o Senhor quer nos levar a uma reflexão e quer nos ensinar algo. Muitas vezes, no momento de aflição, é o momento que nós mais buscamos ao Senhor. Então, o próprio Deus permite a aflição, permite a dificuldade, para que nós nos voltemos para Ele. É uma ação misericordiosa de Deus. Ele está querendo nos ensinar que, independente de estarmos aflitos ou não, a nossa prioridade deve de ser a vontade dEle. E a vontade dEle é de se relacionar com você, é de se relacionar comigo, é de ter uma intimidade estreita com você. Ele quer ouvir as suas orações e responder às suas orações. Talvez nesse período de coronavírus você esteja buscando mais ao Senhor. Mas lembre-se, quando tudo passar, isto não deve mudar. Pois a nossa prioridade como povo de Deus é buscar a Deus em primeiro lugar, a sua vontade, a sua justiça. Nesse período onde nós estamos reclusos, parece até que o Senhor está nos fazendo voltar à igreja primitiva, quando nós ficávamos em casa e congregávamos em casa, nós, os nossos irmãos, dizemos assim, né? Ele está nos ensinando a importância do culto no lar. Ele está nos ensinando o quanto é importante a gente entender que todos os dias devemos priorizar a busca pela vontade de Deus. Que não podemos sair de casa sem orar. Que não podemos passar um dia sem meditar na sua palavra. Que não podemos passar um dia sem dizer o quanto o Senhor é importante para nós e o quanto nós somos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito, independente de situações adversas. Esses homens, em Deuteronômio, esse povo, vai se prostituir. E o próprio Deus está dizendo: Moisés, faça uma canção. Veja o que está escrito lá no versículo 20 do capítulo 31 de Deuteronômio. Quando eu os tiver introduzido na terra onde há leite e mel, com fartura, terra que prometi sob juramento aos seus antepassados, e quando tiverem comido à vontade e tiverem prosperado, eles se voltarão para outros deuses e os adorarão, rejeitando-me e quebrando a aliança. Amados, parece que quando a vida vai bem, parece que quando não falta alimento na mesa, parece que quando a gente está empregado, parece que a gente esquece daquilo que Deus fez por nós. É isso que o Senhor está dizendo a esse povo: quando vocês estiverem comendo, estiverem com uma vida próspera, vocês vão me rejeitar, vocês vão esquecer de quem eu fui, de quem eu sou, de quem eu sempre serei, daquilo que eu fiz na sua vida, do quanto eu mudei a sua história. Você que estava destinado à morte e agora tem vida e vida em Cristo. Você tem que se lembrar do que era a tua vida antes de Jesus e do que ela se tornou depois de que Jesus entrou na sua vida. Parece que não passar por situações adversas faz com que o homem se afaste de Deus, em vez de se aproximar de Deus, glorificando a Deus, entendendo que Deus está no controle e que Ele tem nos abençoado com o alimento, com o pão, com a água, com a bebida, com tudo. Em vez de glorificarmos a Deus, porque estamos tendo uma vida próspera e abençoada, nós nos afastamos de Deus, porque queremos procurar a Deus somente nos dias difíceis, nos dias maus. E muitos hoje se perguntam então: como pode eu, filho de Deus, um homem chamado por Deus, está passando por essa situação do coronavírus, está contaminado? Eu acho que você deve fazer uma reflexão, meu irmão. Como era a sua vida antes do coronavírus? Como você vivia? Como tem sido a sua vida agora? Certamente o Senhor vai te livrar desse mal, mas Ele quer trazer um ensinamento para a sua vida. Ele quer mostrar para você o que é prioridade na sua vida.
E o que é prioridade na sua vida também é prioridade na minha vida. A nossa prioridade é buscar a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor, todos os dias. Se você não tem muitas coisas a dizer ao Senhor, então se coloque em oração, abra os seus ouvidos, porque o Senhor tem grandes coisas para dizer a você. Mas não deixe de buscar a Deus. Não deixe de buscar a face do Senhor. Não deixe de buscar a presença do Senhor. Tudo isso vai passar. Essa questão do coronavírus vai passar. Assim como a tempestade no mar passou. Jesus estava dormindo, calmo, tranquilo. E eu digo a você nesse momento, tenha paz no seu coração, porque o seu Deus vive e reina para sempre, e reina sobre todas as situações. Jesus estava dormindo e ele manda uma mensagem para nós com esse texto, dizendo: acalmem o seu coração. Tudo vai passar. A tua paz não depende de homens, depende de mim. E eu tenho controle de tudo, de todas as situações. Não há uma doença que eu não possa curar. Não há um vento contrário que eu não possa acalmar. Não há um mar revolto que não possa ser acalmado. Porque eu sou Deus, eu sou o Senhor. Foi eu quem te chamei, foi eu quem te separei, fui eu quem te santifiquei. Foi eu que te resgatei. Então a palavra de Deus, nesse breve comentário para nós é: amados, façam uma reflexão daquilo que você vinha vivendo antes do coronavírus e daquilo que você tem sido pós-coronavírus e daquilo que você deve ser quando toda essa situação passar. Precisamos entender que não são as situações que nos levam a buscar a Deus. É o desejo de nos relacionar com Ele, independente da situação em que eu vivo, que deve me levar a buscar a Deus. É o desejo de conhecer mais do Senhor, de ouvir mais do Senhor, de ser usado mais pelo Senhor, que deve fazer com que eu o busque todos os dias. O desejo de ouvir a sua doce voz, de sentir a sua doce presença. O desejo de agradecê-lo por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele tem preparado para fazer em nossas vidas. O Senhor diz a esse povo no versículo 20 do capítulo 31 de Deuteronômio: e quando tiverem comido à vontade, tiverem prosperado, eles se voltarão para outros deuses e os adorarão, rejeitando-me e quebrando a minha aliança. E no meio de tudo isso, de todos esses ensinamentos, o próprio Senhor diz a Moisés: Moisés, escreva então uma canção. E eu não vou ler a canção toda, mas eu quero que você guarde especialmente o versículo 4. Veja, versículo 4 do capítulo 32. Olha o que diz: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto Ele é. Glória a Deus, aleluia. Se a sua casa, se a sua vontade, se a sua prioridade for aquele que é a rocha, então ventos contrários virão. Dias de bonança virão. Mas essas variações que a gente vive naturalmente na vida, dias difíceis, dias de bonança, nada disso vai interferir no seu relacionamento com Deus. Porque você vai entender que Jesus é a rocha. É a rocha que te sustém no dia bom e que te mantém de pé no dia mau. É a rocha aonde você encontra abrigo e proteção. É a rocha aonde você se esconde do inimigo. É a rocha que sustém a tua família e mantém a tua casa de pé. Amados, eu gostaria de convidar você então para voltar lá em Mateus capítulo 7, versículo 24.
Mais uma vez, lendo esse texto, para que a gente não se esqueça. Diz o Senhor, portanto, quem ouve estas minhas palavras, ouça as palavras do Senhor, que o Senhor tem anunciado ao seu coração através desse vídeo. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Seja prudente, ouça a palavra do Senhor através desse vídeo. Faça essa reflexão de que tipo de vida, como crente, você vinha vivendo antes do coronavírus. Que tipo de vida você vem vivendo depois do coronavírus? Se você tem buscado mais a Deus, se você tem clamado mais ao Senhor, será que não é esse o tipo de vida que você deve viver, independente das circunstâncias? Tudo isso vai passar, e nós precisamos tirar um ensinamento disso. O ensinamento é que a nossa adoração não varia em função das circunstâncias, pois aquele que é digno de adoração e de louvor, ele é digno em todas as circunstâncias, em todos os momentos da nossa vida. Não são as variações da vida que vivemos que devem roubar dos nossos lábios o louvor e a adoração que só o nosso Deus é digno de receber. Adore a Deus, louve a Deus e aprenda com os ensinamentos que o Senhor quer trazer ao seu povo, nesse momento de reclusão, nesse momento em que nós não podemos sair de casa, mas que nós podemos sim continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Deus. Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor abençoe sua família, que o Senhor abençoe todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Que o Senhor nos guarde e nos proteja. Que você tenha hoje um dia ricamente abençoado, em nome de Jesus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe.